conectada aqui. Boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai fazer uma linha de condução aqui, né, de pensamento sobre o nosso sistema CDU. Vocês já fizeram aí o estudo de CDD, agora a gente segue para o sistema CDU. E muito do que a gente teve de conteúdo, vocês vão perceber que está relacionado com o sistema anterior, né? Até porque a gente não consegue falar de CDD sem falar de CDU e vice-versa, né? Como vocês perceberam ali no texto base, um sistema foi base para o outro, né? Então, o Dewey criou a sistemática de classificação com CDD, com a sua classificação decimal de Dewey, e aí a gente teve depois esse modelo de classificação de Otley de Lafontaine, ali da classificação decimal universal, que começou, na verdade, como um repertório que foi desenvolvido do conhecimento, né? E acabou gerando o sistema CDU. O livro base aborda um pouco disso, e aí alguns textos complementares que estão indicados também falam, né? Mas basicamente, qual foi o processo? O Otley e Lafontaine, como documentalistas, ali, bibliófilos importantes no nosso campo, eles tinham uma demanda de criação de um repertório bibliográfico. E o que era isso? Era uma construção de inventários ali de tudo que tinha sido publicado até aquele momento. E aí, nesse trabalho de construção do chamado repertório, né, que a gente vê aí na literatura com essa siglazinha aqui, ó, Repertório Bibliográfico Universal, o RBU, eles acabaram gerando um esforço ali que demandou alguma sistemática de arranjo. Porque imagina, se você começa a registrar, a construir fichas, a arranjar objetos, qualquer que seja o item que você esteja organizando, você precisa partir de alguma base para organizar isso. Então, nesse esforço de construção do chamado RBU, o Repertório Bibliográfico Universal, é que eles perceberam a necessidade de ter algo para individualizar os itens, as fichas que estavam sendo elaboradas. E houve um processo de comunicação com o Dewey, ainda vivo naquela época, e eles conseguiram a liberação do Dewey para organizar essas fichas a partir do uso do sistema dele, que era o sistema mais sólido que a gente tinha criado até aquele momento. Então, assim, eles criaram a CDU, mas ela é bem espelhada na CDD. Então, se vocês forem comparar os dois sistemas, vocês vão perceber algumas classes ali que são, de fato, idênticas, né? Em alguns casos, o esforço que a CDU fez, gente, foi de expandir um pouquinho, foi de detalhar algumas outras circunstâncias ali para a composição de assunto, mas realmente a semelhança é muito grande. E da mesma forma que vocês viram com o CDD, CDU também é um sistema que tem um uso bem expressivo em termos de mundo, assim. Falando em termos de Brasil, também é uma utilização bem característica. Algumas bibliotecas universitárias usam, algumas bibliotecas escolares especializadas, centros de documentação também. Então, é um sistema que tem aí uma grande relevância para nós. A gente vai fazer uma abordagem inicial a partir de um material que a nossa monitora Hadria trouxe, que é explicativo das tabelas. E essa é uma grande situação também de distinção que a gente precisa dizer, porque com o CDD, vocês viram lá que vocês tinham um conjunto de 6 ou 7 tabelas auxiliares. Então, a gente consegue classificar o conhecimento a partir de auxiliares de forma, de tempo, a gente tem condição de fazer essa identificação dos assuntos, mas com tabelas auxiliares em menor número. Aqui com o CDU são muitas. Então, até lá na sala, vocês viram que está dividido o conteúdo, meio que organizado ali por 2, 3 dias, que vocês conseguissem perpassar mais ou menos pelo estudo de cada tabelinha dessas. Mas realmente são muitas auxiliares. Então, é importante que a gente entenda a lógica geral do sistema, mas que a gente também compreenda a possibilidade de classificar como complemento dessas tabelas auxiliares do sistema CDU, que aqui são em número muito maior do que na CDD. Isso já representa aí um desafio considerável, né? Então, vamos passar ao material para depois a gente ir debatendo algumas questõezinhas. Hadria, você está com microfone, está com câmera? Quiser já acionar, por favor. Oi, boa noite. Deixa eu clicar aqui. Boa noite. Boa noite.
Vamos lá. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. A Hadra está até falando comigo a respeito do sistema, porque você me corrige aí, Hadra, mas a sua vivência com o sistema CDD é maior? Você chegou a utilizar o sistema CDU em algum local, de estágio ou projeto ou atividade voluntária? Não, na verdade eu vi a CDU apenas na matéria mesmo e no meu estágio é a CDD, né? Quando eu apresentei a CDD, eu havia dito que eles usam os três, mas a CDU é em último caso e normalmente nunca é utilizado, né? Porque já tem a DORIS e também a CDD, né? Então a CDU é quando precisa utilizar outros sistemas. Uhum, beleza. Bom, então deixa eu pegar aqui o material, colocar ele para apresentar, que fica melhor a visualização. Então, boa noite. Eu realizei a construção desse material para como entender o CDU e o material foi estruturado por mim e eu deixei meu e-mail novamente para caso alguém tiver alguma dúvida enquanto for realizar atividade ou precisar de algum suporte, pode entrar em contato. Bom, eu trouxe uma pequena introdução. Então, o sistema foi criado pelo Paul Otler e o Henri Lafontaine, e eles receberam a permissão do Dewey para expandir as tabelas. Então, na verdade, eles pegaram o sistema da CDD e eles modificaram as classes principais e expandiram as tabelas que originam do CDD. Ele possui diversas edições e é traduzido em vários idiomas, inclusive no português, que é o diferencial justamente do CDD, que a gente ainda não tem a tradução. Até falando sobre isso, tem às vezes alguns locais, né, Rader, que adotam, percebo que considera essa questão do idioma. Às vezes por uma dificuldade mesmo com o idioma inglês, né, já que a CDD a gente não tem tradução para o português, então tem muito local que os colegas definiram aí pelo uso da CDU, Eu acho que até aproveitando é o disso, né? fator econômico, né? Visto que no CDD a gente precisa ter um acesso, né? Realizar o pagamento para ter acesso ao sistema. Nós, estudantes, temos pela aquela senha, aquele login que a senhora disponibilizou. Já a CDU, ela é livre, então, por ela ser já traduzida pelo sistema. Então, é questão de econômica também, eu acredito, né? Porque é uma biblioteca, É, quando a gente vai estruturar, além dos outros gastos para comprar acervo, e a gente sempre vem com um dinheiro muito escasso, né? Uma cota muito menor do que os outros setores. Então, às vezes, preferir a CDU é justamente poder remanejar esse recurso para outras partes da biblioteca também. eu já cheguei até a comentar com a turma aqui, acho que em outros momentos das aulas de revisão, também na nossa aula inaugural, né? Mas reforçando esse ponto, a gente tem que ir olhando também a condição de ir compondo um acervo nosso, né? Então, vocês aí, vendo a possibilidade de aquisição do ACR, né, do Código de Catalogação, tentarem ver aí a possibilidade também de adquirir algumas obras fundamentais da área, porque realmente é um ponto importante. Nós temos os manuais de uso, os nossos códigos aí de trabalho, e realmente às vezes você vai chegar num local para trabalhar ali e você vai ter que dispor do seu material, né? Nem sempre a biblioteca vai possuir ali os códigos e além do que é importante a gente ter também como material para fonte de estudo, né? Então, se possível, é bom ir fazendo essa biblioteca, né? Formando essa biblioteca de vocês aí. Então, tem a composição da CDU. Acho que agora voltou, né? Teve uma queda de internet. Só um instante. Então, tem a composição da CDU, ela é realizada pelas tabelas principais, as tabelas auxiliares e possui índice alfabético. Então, mais para frente eu trouxe um print também do site, eu acredito que vocês também devem ter
visto. Aqui são as classes gerais. A diferença da CDD para a CDU é justamente os numerais, né? Então, na CDD a gente tem ali 3 numerais e aqui a gente só tem um. E a diferença também é que a classe 4 ela é vaga. Então, ela está ali vazia para caso surgir alguma nova área ou fazer isso. Então, eles criaram já o sistema pensando nessa expansão futuramente, porque vai que surge uma nova área, como, por exemplo, está muito em alta da tecnologia da inteligência artificial, e da inteligência artificial surge uma grande área dentro, né? Então, eles já deixaram para ser expandido. Aí as tabelas auxiliares, elas servem para refinar, detalhar e combinar informações em uma anotação. Possui sinais auxiliares comuns e números auxiliares mais comuns. Isso eu retirei do próprio site, né, que lá eles dão essa nomenclatura de comum e mais comum. Então, haverá sinais biterminais que possuem sinal de abertura e fechamento. Mais para frente eu vou explicar sobre esse sinal, porque eu acredito que seja mais fácil de entender vendo o exemplo. E aí eu trouxe uma ordem de citação que a professora Laís até brincava que era um nome do cachorro, né? Que coloca o nome do cachorro para lembrar. Então, é Napotendralu-Forlin. Então, quando for criar a anotação, existe uma ordem, né? Então, primeiro vem o assunto principal, depois vem, por exemplo, o tempo, lugar, tempo primeiro, depois lugar, depois forma, depois língua. Então, tem uma ordem para você colocar ali a anotação. Até para entender os números, né? Para eles não ficarem jogados lá e você saber exatamente do que eles estão se referindo. Então, aqui eu trouxe alguns auxiliares mais comuns, que é especificado lá. Então, a gente tem os tipos. O tipo, que é o parêntese com 0 dentro, é de forma. O exemplo é o 03, significa dicionário. Já o 1, dentro do parêntese, significa lugar, e o exemplo é 81. Então, na CDU, se você colocar parêntese e o 81 dentro do parêntese, você vai estar ali com um negócio do Brasil. O sinal de igual, que significa língua. Então, o igual 134.3 significa português. Já aspas, com algum número dentro, significa o tempo. Como eu trouxe ali o 20, né, dentro das aspas, significa século 21. Já o tracinho, ele significa grupos humanos. Então, as mulheres são identificadas lá no sistema como um tracinho 055.2. Esse slide vai ficar disponível logo após a apresentação, então a gente disponibiliza lá. Aqui eu trouxe um print de como né, quando vocês entram na CDU. Então, ali tem um índice e os sinais e os auxiliares. Então, quando esse daí é os auxiliares que eu trouxe, né, então os números auxiliares mais comuns. O que eu acho muito interessante na CDU é porque você pode expandir todos. Então, na CDD, a gente precisa pesquisar aí na setinha e ver em quadradinhos pequenos. Já aqui, você consegue expandir todos os números, né? E você consegue ver as opções que você já tem dentro. E depois, se você quiser, você pode fechar todos. Então, você consegue ver tudo detalhado e depois que você conseguir encontrar, você pode fechar essa expansão. Ou ir exatamente no que você precisa e expandir eles. Então, a primeira tabela é a 1A, que é de coordenação e extensão. É uma tabela que determina a união de 2 ou mais números da CDU, indicando assim um assunto composto que não tenha representação nas tabelas. Ela tem como símbolo a adição, que é o mais, só que também tem a extensão, que é a barra oblíqua. O que significa? Na adição, você vai fazer uma adição de assuntos, por exemplo. Então, você precisa colocar direito e biblioteconomia. Só que eles têm o mesmo peso, eles têm a mesma relevância no assunto,
Então, você pode colocar o número 34, que é o direito, e o 02, que é da biblioteconomia, que vai o 34 mais o 02, ou o 02 mais 34, que não vai ter nenhum problema. Já a extensão, ela tem uma consecutiva de uma série de números sucessivos, muitas vezes sem que seja necessário repetir a raiz. Então, se a senhora puder passar, porque eu acho que eu não lembro se eu deixei o exemplo. Não. Ela funciona assim. Quando você precisa colocar um número de 35 ao 39, você não vai colocar 35, 36, 37. Você vai colocar 35 barra 39. E você vai ali aglutinar os números. Então, vai fazer essa mescla. Já a tabela 1B, ela significa relação, subagrupamento e ordenação. É a tabela que indica relação, né, como eu havia dito, e tem como símbolos os dois pontos duplos e esse colchetes. Então, abrange 3 vertentes de relação simples. É bem parecida, quando eu fazia os exercícios, às vezes havia muita confusão nessa parte de usar o mais e os 2 pontos, justamente porque é uma relação entre 2 ou mais assuntos por meio da conexão dos seus números. Então, mas vai haver uma diferença entre elas. E de sobreagrupamento esclarece a relação entre seus componentes. Então, quando você coloca 2 pontos juntos, você define uma ordem. Então, puxando o exemplo que eu utilizei, do direito e biblioteconomia, se você colocar o número do direito primeiro, 2 pontos, e depois biblioteconomia, significa que o assunto principal é o direito e o biblioteconomia é um assunto, tem uma hierarquia, ele vai vir abaixo do direito. Já o colchetes é de ordenação, então ela fixa a ordem dos números componentes em número composto. A 1C é um auxiliar comum de língua. É a tabela que indica língua ou forma linguística de um documento. Tem como símbolo o sinal de igual e é utilizada para compor literatura de línguas diversas. Então, eu trouxe aqui um exemplo do próprio CDU ali. Então, como eu havia especificado lá, né, naquele exemplo, é igual, então cada número ali vai significar uma coisa, tem o período médio, o período moderno. Já a 1D, ela é um auxiliar comum de forma. Ela indica a forma e aspectos relacionados à apresentação do material. Ela tem como símbolo o sinal de parêntese, iniciando a numeração por 0. Então, eu trouxe também um exemplo que vem lá do CDU, e aqui ele deixa, tanto a CDD quanto a CDU, ela tem notas de aplicação. Então, por exemplo, aqui já vem uma nota deixando claro, né, que se você utilizar ali o 0,02 ou barra 0,08, eles são auxiliares especiais para documentos segundo a sua forma física, o seu método de produção, segundo determinados grupos de usuário e material suplementar editado junto com o documento. E aí ele deixa uma nota. Usados em combinação com os auxiliares comuns de forma. Então, quando você utilizar esse auxiliar, você também vai ser utilizado junto com esse. Ou então, individualmente, quando a determinada forma de um documento não estiver em causa. Então, quando não for necessário utilizar o auxiliar comum de forma, você vai ser uma causa bem específica. E ele deixa essa nota de aplicação. A tabela 1E é um auxiliar comum de lugar. É a tabela que indica localização geográfica, aspecto espacial e países em geral. Tem como símbolo o sinal de parêntese, iniciando a numeração por um número diferente de 0. Então, essa daqui já vai ser um pouquinho diferente da que foi apresentado. Lá começa sempre com 0 e essa é diferente, né? Então, por exemplo, o 1 significa lugar e território em geral, localização, orientação. E a gente vai ter novamente ali uma nota de aplicação, e o exemplo que eu trouxe lá naquela tabelinha, o 81, né, como havia dito, significa o Brasil, então cada número vai significar uma coisa. A 1F é um auxiliar comum de raça, grupo étnico e nacionalidade.
É uma tabela que indica, né, isso, tem o símbolo parêntese e de igual, então vai ser um parêntese com igual dentro, e deriva principalmente dos auxiliares comuns de língua. Então, quando ela pode ser utilizada em outras classes, mas sempre vai ser tipo puxada pela 1C. Então, quando a gente utilizar a classe 1C, normalmente é 1C puxar um F. E aqui eu trouxe novamente, né, lá do próprio sistema, uma nota de conteúdo. Então, essa já é uma nota diferente, né? Porque aquela é uma nota de aplicação. Essa já é uma nota de conteúdo. Ele fala ali, ó. Os grupos da ascendência humana, previamente simplificados no conceito de raça, são difíceis de definir devido à migração de populações e à ascendência significativa. Estudos das variações da sequência revelaram uma estruturação geográfica das situações humanas, mas a enumeração pode variar entre 5 e 7. Então, ele já deixa ali explícito, né, que tipo assim, que eles classificaram, mas que pode haver uma diferença, já que teve essa migração da população. A 1V, auxiliares comuns de tempo, ela tem como o símbolo o sinal de aspas, então esse é para você colocar o tempo que for no seu assunto. Então, ali o zero, né, entre aspas, significa o primeiro milênio depois de Cristo. O 1 já vai ser o segundo milênio depois de Cristo. Então, dentro desses números vão ter mais especificações. Então, você vai conseguir expandir mais e mais até achar o que você procura ali dentro dessa tabela. A 1H é a especificação de assunto por notações que não pertencem à CDU. Então, quando eu até trouxe, né, ela tem como símbolo o sinal de asterisco e, por exemplo, engenharia rodoviária na rodovia BR-040. Não vai existir rodovia BR-040 na CDU, porque eles nem conhecem cada rodovia aqui. Mas você precisa muito colocar isso no seu assunto. Então, você vai colocar ali a engenharia, né? Que é a 625.7, engenharia rodoviária. Aí ali você vai colocar o 81, que a gente já sabe que significa Brasil, e o asterisco, que significa que dentro do Brasil tem a BR-040. Então, tem essa parte ali. Ela representa também subdivisão alfabética, por indicação de letras. Então, às vezes, você precisa colocar o nome. O livro fala sobre um autor, a biografia de tal pessoa, e você precisa colocar o nome dessa pessoa, então você pode colocar ali no asterisco, né, e colocar o nome da pessoa em letras maiúsculas. Então, ela possui duas dimensões, de notação externa, pelo uso do asterisco, né, e de subdivisão alfabética. A UNI é um auxiliar comum de ponto de vista. É uma tabela que indica pontos de vista gerais sobre quais um assunto pode ser considerado. Tem como símbolo o sinal de ponto e 00. Então, um exemplo ali que eu trouxe é pecado original sob o ponto de vista do cristão na Alemanha. Então, o ponto 00.28 significa que é do ponto de vista do cristão, que eles vão estar falando sobre o pecado original. E a gente também sabe que a Alemanha está ali entre o parêntese, né, que é o auxiliar de lugar. A 1K é auxiliar comum de características gerais. É a tabela que indica materiais ou elementos que constituem os objetos ou os produtos. Tem como símbolo o sinal de hífen acompanhado do 03. Então, por exemplo, ali são testes em concreto reforçado. Então, o tracinho 033.37 significa esse concreto reforçado ali. Eu trouxe até uma parte que eles colocam da 1K, né, no CDU.
Eu trouxe até um que eles falam sobre a 1K, que então tem auxiliar comum de propriedade, de materiais, de relações, processos e operações, de pessoas e características pessoais. Normalmente, eu acredito que seja mais voltado para essa parte de você ter que descrever algum material, né? Tipo, como foi o exemplo do concreto. E aí eu trouxe a tabela ponto 05, que é auxiliar comum de pessoas e características pessoais. Tem como símbolo, né, o hífen acompanhado de 05 e pode ser empregada desde que o aspecto pessoal seja secundário ao assunto. Exemplo, pessoal doméstico adolescente do sexo feminino. Então, aqui a gente utilizou 2 vezes ela, porque vem o traço 053 e o traço 055, para descrever adolescente e sexo feminino. Então, foi utilizado 2 vezes a mesma tabela, o que eu acho bem interessante para deixar bem explícito o assunto, né? E, tipo, exatamente bem classificado. E aí a gente tem a tabela traço 1 barra 1 traço 9, é o ponto 01 e o ponto até o 0.09 e uma aspa com 0 até a aspa 0 até a aspa 9. É uma tabela que indica conceitos que se repetem na parte das tabelas principais para a qual a mesma se destina. Então, quando tem o tracinho 1 barra tracinho 9, ela indica elementos, componentes, propriedades e outros detalhes, tendo função principalmente analítica de diferenciação. Já a tabela ponto 01 barra ponto 09 indica conjuntos e subconjuntos de conceitos relacionados a estudos, atividades, processos, operações, instalações e equipamentos. E a tabela que tem a aspa, ela é utilizada para aglutinar ou simplificar subdivisões dentro de um mesmo número ou de subdivisões paralelas. Aqui eu trouxe a referência que eu utilizei para fazer o material, que foi com base nos slides que eu tive na matéria da professora Laís. E eu deixo o meu obrigada pela oportunidade de apresentar. Maravilha. Obrigada, Hadria, pela sua fala. A gente percebe, pelo que a Hadria trouxe para a gente, pessoal, o tanto que é extenso, assim, né? O conteúdo só de CDD. E mais ainda, só de CDU, né? Se bem que, assim, comparando, né? Eu já lidei com os dois sistemas, tem as suas especificidades, mas a CDU tem mais tabelas, né, Hadria? Então, dá um desespero na gente por Até conta disso. quando eu estava fazendo os slides, eu vi que estava já com 25 slides aqui, gente, eu vou ficar 1h30 apresentando cada tabela. É muita coisa, muita. E a gente percebe que em cada uma, no caso de CDU, se desdobra em várias, né? Então, assim, falar de tabela auxiliar 1A, por exemplo, ela é 2 em 1, como a Hadria mostrou. Ela é uma tabela que vai permitir que você classifique assuntos juntos ali, né? Unidos, utilizando o sinal de mais, como também o sinal de barra. Então, se você for olhar, é uma tabela, né? É a 1A, mas ela se subdivide em duas. Você vai para a seguinte, para 1B, a mesma coisa, né? Ou até piora, se a gente for considerar, porque ela é 3 em 1. Então, na tabela 1B, a gente tem 3 sinais. A gente tem os 2 pontos, a gente tem os 2 pontos duplos, né? A gente tem, por conta até do que a Hadria mencionou ali, comparando um A e um B, o mais é um sinal para juntar assuntos na CDU. 2 pontos também junta. Só que tem uma diferença aí, né? Tênue assim, mas tem, porque no caso da junção de assuntos com o mais, eu estou agrupando assuntos, conceitos independentes. Já quando eu vou fazer a união com 2 pontos, ou mesmo com 2 pontos duplos, são assuntos que têm uma subordinação entre si. Então, requer de vocês aí uma interpretação por conta desse quesito, né? Até teve
dúvidas que surgiram nesse sentido, né, na realização do exercício que foi colocado, e é bom a gente atentar para isso, né? É um assunto só ou é mais de um assunto que está sendo pedido, né? E aí, se existe a possibilidade de você fazer composição com 2 assuntos ou mais, qual que é o sinal que você usa para juntar esses assuntos? Seria o mais, quando esses assuntos são coordenados, estão no mesmo nível, ou seria, no caso, os 2 pontos, para quando os assuntos são assuntos ali que têm uma subordinação. O que eu quero dizer com essa subordinação? O assunto tem um vínculo mais profundo que acaba relacionando ele com o outro, né? Então, isso torna um assunto ali subordinado, tá? A gente precisa observar isso durante o estabelecimento da notação. Mas, enfim, deixa eu só observar o chat aqui, que ele foi subindo loucamente. Deixa eu ver se já tem algumas questões. Lucas perguntou do slide. Sim, a gente vai deixar lá, Lucas. O de CDD tá lá, pessoal. Não sei se vocês viram. A Rádria tinha feito só um ajustezinho lá, uma edição, e a gente já subiu para a sala, tá? E também deixamos esse lá para vocês poderem revisar. Travando, acho que travou um pouquinho, mas acho que o conteúdo, o áudio foi, né? Deve ter travado a tela, talvez. Caindo, outras pessoas falaram aqui que está caindo. Não sei se é só o vídeo, se o áudio está indo. Qualquer coisa, tentem sair e entrar novamente. Não sei se é a conexão de vocês ou a minha também, né? Enfim. Mas vamos seguir aqui. E aí, pessoal, em termos do sistema, a gente precisa pensar nisso, né? Observar ali minuciosamente cada tabela. Dentro das que a Rádria trouxe aí, apresentou, vocês vão ter uma prática assim, muito mais incisiva nessas tabelas iniciais ali, né? Com composição de números, de notações, como a 1A, a 1B. A tabela 1C de língua, a tabela 1D de forma também são bastante utilizadas, tá? Então, geralmente, na prática de classificação, a gente acaba utilizando muito essas 3, 4 primeiras tabelas. Mas é interessante a gente saber do recurso de uso de todas as outras, né? Porque a CDU ela é um sistema, assim, dinâmico, né? É interessante porque as notações, elas podem ser compostas utilizando das classes que ali estão, e da mesma forma a gente consegue também utilizar, digamos que, assuntos externos, notações externas, né? A gente tem, por exemplo, aquele construto com tabela 1H, que você pode agregar letras na sua notação. Então, havendo a condição ali de registro de um determinado acervo, que você quer fazer um detalhamento, você pode agregar, além dos números decimais, letras, digamos assim, sigla, iniciais de um nome de um autor e etc., né? Da mesma forma, essa tabela, que é a tabela 1H, ela também permite que a gente faça essa mescla com assuntos externos que a CDU não traz, não propõe. Como é que isso pode acontecer? A Rádria mostrou um exemplo lá de uma rodovia, né? Então, tem uma classificação lá no assunto, na classe 600, só que se você for na classe 6, você vai perceber que não detalha muita coisa. Então, aí você vem junto do número com o asterisco, o símbolo mesmo ali, asterisco, e esse asterisco pode trazer na frente lá, enfim, o nome dessa rodovia, dessa estrada, né? Mas observem que aí não é um uso sozinho, tá? Junto do asterisco e da sigla, ou dessa convenção aí externa que eu trago de uma outra área, eu coloco também, faço uso de um número do sistema CDU, tá? No parâmetro geral também, é importante a gente observar que a composição de números com CDU, ela vai exigir de vocês ali uma atenção para esses assuntos compostos. Então, o que é o determinante? Se existe um número pronto para um assunto composto, você vai lá, estrutura, né, e classifica. Se você não faz esse tipo de desenho ali por uma impossibilidade da tabela, atentar sobre essa condição que a CDU dá de você compor. Então, tem um assunto composto? Tem, eu utilizo o número. Não tendo, você compõe. Aí você vai ter que observar como fazer isso, né, com as tabelas que permitem juntar assuntos, ou mesmo utilizando ali essa perspectiva também de, digamos assim, trabalhar com tabelas auxiliares que vão de encontro a esse assunto geral, tá?
Isso aí, nesse caso, é bem semelhante com o que vocês viram ali em CDD também, certo? Até falando sobre as tabelas também, na aula de CDD eu tinha deixado, eu vou deixar também a indicação de uns materiais para vocês. Esse aqui, principalmente, vocês vão encontrar na biblioteca. Esse aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Talvez algum de vocês tenha até acessado já. Em língua portuguesa, esse é um dos melhores guias que a gente tem para o sistema CDU, tá? Esse autor, o professor Sebastião, ele fez esse material que é, assim, indicativo de estrutura, traz exemplos de uso de todos esses auxiliares que a Rádria perpassou aqui, tá? Tem todo esse detalhamento. O legal é que no final ele traz também algumas questõezinhas que vocês podem ir respondendo e aí depois vocês conferem lá o gabarito que ele traz. E aí é uma coisa também que eu venho falando e reforço com vocês, não sei se você já tem assim em mente, de repente, se organizar para começar a estudar para concurso, se é algo que vocês têm em mente ou não, né? Aqueles que têm intenção de se preparar para concurso, a gente tem muitas questões que caem sobre essa área de classificação, de indexação, de catalogação. É um conteúdo realmente assim muito presente. Então, livros como esse, assim, que são livros base, chave, sobre os sistemas de classificação, são super válidos, e ainda mais no caso deste aqui do professor Sebastião, que traz os exercícios, os exemplos de uso no final, né? Então, você pode, além de acessar o conteúdo, responder as atividades, treinar um pouquinho aí dos seus conhecimentos no sistema CDU. Isso para quem está aí com intenção de estudar para concurso na área, enfim, né? Mas mais do que isso, acho que uma coisa que ajuda muito, né, que vai para além do que a gente está fazendo na disciplina, é vocês de fato tentarem praticar com os acervos de vocês, né, com que vocês tenham condição de classificar, de catalogar aí de casa, porque aí é um exercício assim para observar outras tabelas, outras classes que vocês não tenham acessado, né? Os exercícios que foram colocados foram exercícios bem pontuais, então às vezes vocês ficam presos também a certas classes do sistema, mas o sistema é muito amplo. Então procurem olhar o que vocês têm aí em mãos e pratiquem, né? Pratiquem essa questão do uso de CDU, de CDD para classificar e também de catalogação, né? Do estabelecimento ali dos outros registros das obras, tá? Então essa é uma indicação, o livro do professor Sebastião. Esse tem alguns exemplares lá na biblioteca. Talvez esse aqui vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, eu gosto de mostrar se de repente vocês encontrarem usado, se for possível acessar aí. Às vezes é mais difícil encontrar nas bibliotecas, que ele é um livrinho já antigo, mas esse é um comparativo de CDD e CDU. Eu tinha mostrado aquele que era só de CDD na aula passada, é da mesma autora esse aqui, da Guarido, também bem fininho, um livro concentradinho aqui, o conteúdo, e ela tem a abordagem também bem conceitual e com exemplos de uso também, tá? Então, esse aqui, CDD e CDU, também é um material super importante para vocês, tá? Da Guarido. Lá o de CDD, ele tem uma parte mais histórica, né, que a Guarido estruturou, enfim. Aqui ela acaba fazendo mais essa comparação entre os dois e trazendo mais exercícios para a gente praticar. Tem alguns conteúdos que o pessoal às vezes explora as tabelas, gente, falo que cai muito em concurso, né? Um dos pontos que a Rádria trouxe que eu gostaria de reforçar, para vocês depois também se aprofundarem aí, lembrem sempre da fórmula, tá? Realmente a gente às vezes ficava ali nos conteúdos de linguagem de classificação com a turma dela, brincando com esse nome, né, o Napoteira Luforlin, mas essa forma aqui é para vocês gravarem as tabelas e gravarem a ordem de citação. Como é que isso vai funcionar na prática, né? Eu estou classificando, e aí, enfim, sei lá, classifiquei um livro do direito, né? Só que além de ser do direito, pode ser que eu tenha que especificar também alguma coisa relativa aqui a, sei lá, tempo, né? Lembram qual que é o sinal da tabela de tempo? Qual o sinalzinho que vai junto do número? Conseguem me dizer? Sem colar?
qual é o sinal auxiliar que vai? Nós temos parêntese, temos colchete, temos barra. Qual é o sinalzinho que vai para especificar tempo na CDU? Ninguém se lembra, não? São as aspas, tá? Se você vai indicar algo relativo a tempo, você usa as aspas. E aí, se é direito, e eu vou detalhar, sei lá, direito, vamos hipoteticamente pensar em direito no segundo milênio. Isso aqui, então, é um livro sobre direito no segundo milênio. Veja que o segundo milênio é tempo. Se é tempo, eu coloco junto do número 1 as aspas, tá? Então, essa é uma grande distinção do sistema CDU em relação a CDD. As classes de tabela auxiliar, elas vêm com sinal. Se é direito no segundo milênio, e aí tem uma discussão, uma abordagem também sobre o Brasil, qual que é o número para Brasil? Vocês se lembram? Brasil. 81? É isso mesmo? Aí você vai colocar aqui. É isso mesmo, tá, Bruna? Só lembrar do parêntese, tá? Também um auxiliar, vem com sinalzinho. Não coloquem só o número, né? E aí, aqui eu teria um livro, pessoal, de direito, que é o 34, no segundo milênio, que é o aspas 1, e no Brasil, parêntese 81. Mas aí atentem comigo, né? A gente tem uma fórmula que é interessante vocês fixarem. Vamos a ela novamente. Napoteira-Luforlin. Quando a gente vai compor a anotação com CDU, esse Napoteira-Luforlin aqui vai ser a fórmula para orientar essa composição, a ordenação dessas notações. Então, veja que cada um aqui, ele representa uma tabela auxiliar, tá? O 34 a gente sabe que é de TP, é de tabela principal. Agora, o aspas 1 é lá da tabela de tempo, tá? Então, veja a ordem aqui. Napotem. Tempo, certo? Tem de tempo. Depois a gente tem ali o ural de raça, né? E o lu de lugar. Então, o lu de lugar vem depois do tem. Então, decorem a fórmula que vocês vão saber como ordenar a notação. Napotem. Tempo primeiro, que é o aspas 1 que a gente usou. Raluforlin. No caso do lugar, que é o lu, ele vem depois do tem, tá bom? Então, essa fórmula que ela mostrou é para a gente fixar a ordem de uso desses auxiliares, certo? Então, se é um livro de direito, o assunto principal é direito, o 34 vai aparecer primeiro, né? Agora, tempo, segundo milênio no nosso exemplo, e lugar, parêntese 81 no nosso exemplo, eles vão vir em que ordem, né? Vem primeiro o Brasil ali representado ou vem o tempo? Vem primeiro o tempo, por causa da fórmula, tá? E aí a gente brincava para decorar a fórmula, que aí fixamente ali você vai remetendo para ordenação dessas classes, né? Na hora de fazer a composição. Isso acontece muito quando a gente utiliza mais de uma tabela auxiliar, tá? E geralmente com CDU vai ser o caso, porque a gente tem muitos assuntos, né? E como é um sistema que ele dinamiza um pouco a classificação, permite a gente classificar assuntos compostos, né? Então, isso vai acontecer sim, a gente precisa pensar nesse caso, tá bom? Sobre o Napoteira-Luforlin, pessoal, quem que foi que perguntou aqui? O Bruno, né? Começa assim, começa com os números estruturados como números simples, né? Aí tem ponto de vista, tem tempo, raça, lugar, forma, língua. E aí, esse Napoteira-Luforlin, é importante dizer também, ele tá, digamos, como uma fórmula resumida, né? Porque a gente não tem todos os auxiliares aqui nessa sigla. A gente tem alguns auxiliares que a Hadria mostrou para vocês, são auxiliares que demonstram o quê? Demonstram
características ali já prontas no sistema, por exemplo. Quando, como a gente tem ali aqueles auxiliares de ponto, né? Os de ponto de vista são uma tipologia, mas eu estou falando pontualmente daqueles que têm auxiliar de ponto. Ponto zero, o traço zero também. Geralmente esses vêm já prontos dentro da tabela. Então, são auxiliares que acabam não sendo demonstrados na fórmula Napoteira-Luforlin, tá? Mas ela vai servir para maior parte dos auxiliares aí do sistema CDU, né? Esse é um ponto interessante, assim. Mas a gente sempre tem que revisar, porque são muitos os auxiliares, né? Então, a gente precisa ficar revisando aí para poder se atentar para essa alocação deles ali, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu pedi para que vocês dessem uma olhada, tanto na versão resumida, né? Foi colocada lá. Essa aqui, deixa eu até colocar no chat. Quem tiver com o computador, acessa aí também. Eu gosto de usar essa versão aqui, e aí nela você tem a opção, gente, do idioma, né? Aqui tem a versão em inglês originalmente, mas tem aqui a condição de tradução para algumas outras, né? E o que acontece nesse sumário, que de fato é um sumário, aqui a gente tem tudo muito resumido. Então, quando você for utilizar, você vai perceber que alguns assuntos não estão disponíveis, né? A tabela não se amplia tanto. E aí, por isso, né, que eu pedi para vocês usarem a versão completa, que aí vocês fazem lá o cadastro de vocês, né? Isso aqui é uma coisa, inclusive, recente, né, pessoal? O IBICT, como vocês viram ali no conteúdo, é, assim, o responsável por essa tradução aqui e por disponibilizar esse sistema. Então, mediante o cadastro de vocês ali, a construção da senha, do login da senha, vocês acessam aqui a tabela completa, né, em sua versão completa. Nessa outra que eu coloquei aqui, é um sumário, então algumas classes elas não estão amplamente descritas, mas ajuda, né, para a gente poder se orientar ali para os assuntos centrais do sistema, tá? Eu sempre recomendo que vocês usem as duas. E às vezes também eu tenho percebido, não sei se a Rádria tem passado por isso aí, Antônio também, que cursou a disciplina comigo, você às vezes vai acessar essa versão completa com seu login, às vezes ela está fora do ar, trava um pouquinho, né? Tem uns probleminhas assim. Então, é sempre válido a gente ter o recurso dessa resumida aqui também, né? Ficou até mais fácil, pessoal, porque a Rádria mencionou na fala dela e eu reforço, a gente precisava comprar esse sistema, né? Adquirir, era muito caro. Com o CDD a gente ainda tem essa barreira, né? Já que é uma empresa que detém os direitos ali do DIU, né? Mas, assim, no caso da CDU, houve essa iniciativa, havia, há alguns anos atrás, a tradução para a língua portuguesa, mas era volume impresso que você comprava para poder utilizar aqueles livrões, assim, da CDU. E agora, disponibilizando numa plataforma como essa aqui, a gente já consegue classificar, enfim, utilizar esse tipo de construção que está aqui, né? E aí, gente, dentro do sistema, né, eu acho que por estar em língua portuguesa já é um facilitador para nós, claro, mas assim, é bem intuitivo também, né? E aí é mexendo de fato para a gente poder se acostumar, né? Aqui a gente tem também, como havia lá no WebDIW, um campo para busca, você tem condição de fazer a busca geral em alguma tabela específica, né? E a gente tem a condição de navegação nas tabelas aqui, de forma bastante pontual, né? Fazendo clique aqui e acessando. Então, não sei bem aonde que eu vou me localizar, você pode ir aqui no início, visualizar aqui os auxiliares, né? Que eles listam os auxiliares primeiro, e depois os assuntos principais. E aí você vai navegando aqui, e como a Rádria estava dizendo, eles vão se subdividindo, né? Então, olha, 300, o 3 é ciências sociais. Aí eu tenho aqui o 314 para sociedade. Lá dentro do 314, tem o 314.1 para a população, né? Então, esses assuntos vão se subdividindo. Todos eles têm aqui as suas especificações. Olha aqui dentro do 316, você tem sociologia. Aí o 316.1 já é âmbito da sociologia. O 316.2, os pontos de vista, tendências sociológicas. Então, conforme você vai olhando aqui as derivações, você segue aquela perspectiva de assunto geral e assunto específico, né? Que realmente é uma hierarquia. Você parte de um assunto geral e vai para os assuntos específicos. Agora, essa é uma forma de utilização, mas a gente tem também o campo de busca. Aí, às vezes, é interessante complementar os dois, tá?
porque aqui na navegação pode ser que você se perca um pouquinho, e aí completando ali com acesso pela busca direta, já facilita. De novo, né? Acho que o ganho que a gente tem também, por estar em língua portuguesa, que aí você não tem aquele esforço lá de pesquisa do termo em inglês, né? Já está tudo em português aqui para vocês, tá? Basicamente, em termos do layout aqui, é isso, né? E observar, claro, qual tabela que vai ser interessante para cada uso, lembrando que muitos do que a gente passou aí enquanto auxiliares, eles são auxiliares que vêm em complemento ao número principal, e lembrar de colocar o sinal, né? Então, olha, se eu vou utilizar, gente, eu estou fazendo aqui o uso da tabela auxiliar de tempo, esse número tem que vir entre aspas, tá? Tabela de tempo, o sinal é aspas. Quando eu tenho ali o parêntese, e aí é importante a questão do parêntese, porque ele é usado para mais de uma coisa, né? Quando é um parêntese e o número começa por 0, isso aqui é a tabela de forma, tá? Para indicar a forma do livro. Quando eu tenho parêntese e começa por um número, por um numeral aí diferente de 0, ou seja, de 1 a 9, veja, o sinal é o mesmo, também parêntese, mas o que muda é o que vem dentro do parêntese, tá? Nesse caso aqui, o parêntese de 1 a 9 é a tabela de lugar. Então, agora há pouco a gente perguntou sobre o número de Brasil, né? 81. É 81, mas não é ele sozinho. É o parêntese 81. Por quê? Porque é lugar. É um país, né? Então, se é lugar, se a tabela não é, você vai indicar o parêntese ali junto desse número, né? Na CDD vocês não tinham isso. Era um número limpo, né? Simples. Agora, na CDU, a gente precisa colocar também o auxiliar, tá bom? Com o sinal. Se a gente vai utilizar dentro do parêntese a indicação de um número com o igual, aí já é tabela de raça, de etnia, de povos, né? Então, assim, veja que o parêntese ele é utilizado para muitos itens. E aí vocês precisam fazer essa observação, tá? Se é forma, se eu quero indicar, por exemplo, que é um dicionário, né, de direito a gente já sabe que é o 34. E aí você vai indicar a forma, você coloca dentro de parênteses ali o seu 03, tá? Para o dicionário. Então, olha, sempre lembrar de colocar o número de tabela principal e colocar o auxiliar com o sinal, tá bom? Se é lugar, parêntese e o número do lugar lá dentro. Se é forma, parêntese 0 e o número derivado. Se é língua, o número tem que vir entre aspas. Até aqui tá tranquilo? Esses sinais principais aqui? Bruno disse que sim. Na teoria tudo está lindo? É verdade. Teoria é mais fácil, né, Bruno? Mas a vantagem de utilizar um sistema como o CDU, embora muitas tabelas, muitos sinais, acho que dificulta no início para a gente decorar o que é cada sinal, só que ajuda a individualizar. Porque na CDD você não tem sinais. Então, você não sabe exatamente qual que é o auxiliar de forma, qual que é o auxiliar de tempo. Na CDU, se você olhar lá e tem um parêntese, você já sabe que é um auxiliar. Se você olha lá tem um sinal de barra, é um número auxiliar. Agora, com o tempo, vocês vão se acostumar a associar cada um desses, né? Sem ficar com a colinha de vocês, né? Mas de pronto já dá para saber que é um auxiliar. Temos que ir atentando aí para a performance de cada um, né? E como eu disse mais no início também, cada um tem um desenho mais específico aí, pontual, para que a gente possa utilizar, né? Alguns deles vocês vão utilizar com mais frequência, sempre. Tipo de lugar, o de forma, né? A Ana está tentando anotar, né? Depois também você dá uma olhadinha de novo na gravação.
E ao longo dessa semana, porque o módulo ainda não terminou, né, gente? A gente ainda tem ali o restante das tabelas para vocês estudarem até o fim de semana e fecharem a atividade, né? Então, depois dê uma olhadinha na gravação. A Hadra também já subiu o material, né? O PPT, aí vocês podem usar também. Bruno, como é que é aí? Praticar, dar uma rateada. Mas veja, gente, pratiquem. A gente falha ali, a gente confunde algumas coisas. Quanto mais exemplos fizer, mais vai ajudar vocês, tá? É muito importante. A Bruna faz um exemplo completo usando a CDU para termos ideia de como fazer. Sim, vamos lá. Pessoal, quando a gente for classificar com tabelas, principal e auxiliar, vamos adotar aqui, eu saí da projeção, né? Deixa eu projetar de novo. Vamos adotar aqui a navegação do sistema completo. Estou lá no início, né? Tem um livro em mãos para classificar, estou aqui com a CDU. Aí eu analisei o livro e eu percebi que, sei lá, tem a ver aqui com matemática. Só não sei o que da matemática. Se você for por uma navegação aqui direto na tabela, como é bastante intuitivo, você sabe que tem categorias maiores de assunto e categorias menores, vai navegando por aqui para você dar uma vasculhada, tá? Então, ok, eu estou aqui na classe de matemática, ciências naturais, que é a classe 5. O 51 é matemática propriamente dito, né? O 52 já é astronomia. O 53 é física. Então, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo matemática? Então, peraí. Então, você volta cá para o 51, tá? Por quê? Porque aqui embaixo já mudou. Já foi para outras tipologias de ciências naturais. E aí, dentro da matemática, o que é que o livro trata? Ele tem alguma especificação para alguns dos assuntos que estão aqui, que às vezes ele trata de matemática num contexto geral, às vezes ele detalha, né? Então, se ele detalha, qual é o ponto principal que ele está trabalhando ali? De repente, é um material de geometria. Tem um número para geometria aqui, que é o 514. Então, olha, eu tenho um livro de geometria. Eu classifiquei lá no 51, matemática. E aí? E aí que você não chegou num assunto específico, tá? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada com atenção para isso. Estou classificando. Classifico no primeiro assunto que vejo? Não, dá uma vasculhada melhor, porque pode ser que tenha um assunto mais específico, tá? Então, é matemática? É. Mas, na verdade, ele está falando de um assunto mais intrínseco ali. Ele está falando de geometria. Tem um número para isso. Aí eu utilizo ele, tá bom? Então, no meu caso aí, seria o quê? 514. O meu livro estaria classificado aqui, tá? O livro de geometria. Aí, tem classes que vocês vão perceber que divide, subdivide em muitas outras. Algumas são mais enxutas, né? Então, tem algumas aqui que tem pouca derivação. A classe 5 de ciências naturais, ela é até bem desenvolvida, assim. A classe 3 também tem um desenvolvimento bom, né? Então, assim, percebam que existe muito recurso. Algumas são mais sintéticas, né? A classe 8 mesmo aqui, olha o tamanhozinho dela, né? Que é a de literatura. Ela não é tão extensa. Você tem essas possibilidades aqui de classificação, né? Então, estando dentro de alguma temática dessa que você consegue compor, senão você tem aquele recurso de junção também de assuntos, tá? Até aqui todos acompanharam? Classificamos um assunto de geometria. Era um livro de geometria. Até aqui tá beleza? Aí, vamos pensar em outra possibilidade, né? Semelhante àquela que a gente falou do direito, né? Que a gente disse. A gente classificou o livro do direito. Por que a gente foi aqui no 34? Porque o 3 é ciências sociais, né? E o 34 é direito. Então, se é um livro de direito, de novo, né? Direito como assunto geral, 34. Se for alguma tipologia do direito, eu preciso especificar um pouco mais, tá? Mas sendo direito no âmbito geral, o 34. E aí, o que mais que a gente fez lá? A gente, nesse exemplo nosso ali hipotético, falou que tinha uma construção, né, uma abordagem nessa obra acerca de tempo. Lembram disso? Falamos ali de tempo, tabela de tempo. Então, aqui na tabela auxiliar de tempo, a gente tem as possibilidades de classificação. Falei para vocês, acho que foi direito no segundo milênio, né?
Então, direito no segundo milênio. Qual que é o número para segundo milênio? É o aspas 1, ó, que está aqui. Então, foi esse que a gente utilizou, tá? E utilizamos também, vamos voltar lá no início, além dessa tabela de tempo, essa aqui, ó, auxiliar de lugar, né? Que é a tabela 1E. E aí nós falamos o quê? Direito, segundo milênio, e falamos em termos de Brasil, não foi? Então, olha, a tabela de lugar, ela tem aqui uma especificação para orientações, localidades, subdivisões espaciais, ela tem designação fisiográfica, aquelas partes da Terra, e ela tem aqui no intervalo de 3 a 9, lugares do mundo antigo e do mundo moderno, né? Quando você abre, você vai ver aqui que tem as divisões, ó. Então, ó, lugares do mundo antigo. China e Japão antigos, Egito antigo, Judéia, Índia antiga, Medo-Pérsia e por aí vai. A gente tem aqui depois também países e lugares do mundo moderno, né? No intervalo de 4 a 9, sendo que o 4 é Europa, 5 é Ásia, 6 é África, 7 e 8 é América do Norte e do Sul, e o 9 são os estados do Pacífico. Então, o Brasil, gente, é a América do Sul, né? Quando a gente olha aqui em termos de Brasil, tem o parêntese 8 para América do Sul e tem o parêntese 81 para Brasil, né? Quando você clica aqui, ele vai dizer, olha, aqui você consegue classificar Brasil e tem algumas possibilidades de composição, que aí são as notas, né, que a Hadri estava até apresentando ali, que é sempre importante vocês também se atentarem. Às vezes esse design aqui não ajuda muito, tá? Mas assim, estou utilizando a composição, clico aqui, tá? Vou abrindo, e aí se eu fiquei com dúvida, faço também essa navegação em cada um aqui, que ele vai trazer as notas de uso aqui embaixo. E aí a gente sempre tem algum exemplo também para nos auxiliar nessa composição, certo? Então, no nosso caso, nós fizemos essa classificação, começando com o uso de assunto principal, que foi aqui o direito, na classe 34, mas falamos, olha, de repente não é só um livro de direito, ele é mais do que isso. Ele está trabalhando também com o quê? Com o tempo. Aí nós utilizamos aqui a tabela de lugar. Se é tempo, é a tabela 1G. Aí você tem aqui, qual que era o tempo? Segundo milênio, aspas 1. E usamos também a tabela 1E para lugar. Se é direito, segundo milênio, Brasil, venho aqui e utilizo o parêntese 81, tá? Então, assim, a navegação, ela vai te dando esse tipo de possibilidade de composição, né? Às vezes a confusão que vem para a gente é o seguinte, qual auxiliar que eu vou usar? Uma das coisas que eu acho mais interessantes, assim, para vocês, fazerem essa composição, gente, observando o que o assunto está solicitando e lembrando da fórmula, tá? Não esqueçam da fórmula. Porque aí você fala, não tenho que classificar utilizando todos os auxiliares, mas a fórmula te orienta até para os auxiliares que existem, né? Então, quando a gente brincava na turma lá, gente, põe o nome do gato, do cachorro, do bichinho de estimação de Napoteira Luforlin para ajudar a gravar, né? Que aí nessa fórmula você vai remeter mentalmente aos auxiliares centrais que o sistema tem e que te permitem fazer essa junção, né? E aí, pessoal, na prática, que é até uma coisa que depois a gente vai explorar, né, já no contínuo aí da disciplina, sequência do módulo 4, que é a composição de notações, vocês vão ver isso pronto, né, feito ali, dado para vocês, quando vocês acessam um catálogo, né? Então, por exemplo, estou navegando num catálogo de biblioteca, vou fazer a minha busca lá para um determinado assunto, e aí essa minha busca vai me dar uma possibilidade de acesso ao material a partir dessa notação classificatória, tá? Se vocês forem ao Sofia mesmo, da ABC, vocês têm a possibilidade de pesquisa nele lá por assunto, e aí, na medida em que vocês buscarem, vocês conseguem acessar essas notações. No caso do Sofia, é interessante para fixação de CDU, né? Já que é o sistema que classifica utilizando CDU, né? O sistema do Sofia. Deixa eu buscar aqui. Fiz busca no software, pessoal. Pus aqui, ó, um termo qualquer, né, para pesquisa. Ele vai fazer a busca para mim. E na hora que ele abrir aqui os itens, deixa eu tentar abrir só material textual para ficar menor. Na hora que você acessa, você vai perceber essas classificações aqui, né? Então, veja.
eu tenho aqui uma listagem do que ele me retornou por esse assunto. Veja, 025.3, tá? Esse material está classificado lá na biblioteconomia, né? A biblioteconomia é o 020, esse número vocês já gravaram, né? Aí aqui é um assunto mais específico, certo? Tem um outro livro aqui, está classificado no 02, né? Na classe geralzona ali de biblioteconomia, ciência da informação. Um outro aqui, ó, 025.5, também na biblioteconomia. Aqui, pessoal, um exemplo interessante, ó, o livro Administração de Sistemas de Informação. Aqui ele tem 2 números. Alguém sabe me explicar o que é isso aqui? Alguém sabe me dizer por que esse livro está classificado dessa forma aqui, com 2 números e com 2 pontos junto? Podem arriscar, tá? Por que esse livro tem 2 números? Ele tem relação, né? O Bruno está colocando aqui. Então, veja, o material que a gente acessou ali, ele é Administração de Sistemas de Informação, o título, né? O 658, pessoal, lá na CDU, vamos lá dar uma olhadinha. Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. O livro é sobre administração de sistemas, né? Gravem isso aí. Quando a gente vai ao sistema, vamos lá acessar o número para a gente dar uma olhada, ó. 658, né? Então, estou aqui na classe 6, 65, 658. Olha aqui a classe 658, gente. É o número para gestão, para administração, né? Esse aqui é o número de gestão, o 658, certo? E tem um outro número que foi utilizado junto desse, que é o 004, né? Se é 0, está aqui nessa primeira classe, classe de generalidades. Então, na classe 0, você vem aqui, acesso 004, é o quê? Computação, tecnologia informática. Veja só. E aí ele utilizou o 658 e o 004. E ele utilizou, unindo os dois, essa tabela aqui, ó, de relação, que é a tabela 1B. Essa tabela de relação aqui, pessoal, quando você abre ela, ela vai falar o quê? Vou até colocar aqui para vocês visualizarem comigo, ó. Indica uma relação entre 2 ou mais assuntos por meio da conexão de seus números. Ao contrário do sinal de adição, veja essa diferença aqui, e barra oblíqua que você tem lá na tabela 1A. O sinal de 2 pontos, ele limita ao invés de ampliar os assuntos. Então, aqui é aquela velha questão que a gente falou, tá? São assuntos que estão subordinados. Ele é administração, mas ele é administração de sistemas, né? De informática ali. Então, veja que ele vinculou o 658 com o 004, ele trouxe 2 assuntos e fez a união desses assuntos com o sinal de 2 pontos. Isso aqui é possível na CDU, tá, gente? Na CDD a gente não consegue fazer isso, porque ela não permite composição de assuntos complexos, né? Agora, que até foi a dúvida de alguns de vocês com o exercício. Atenção quando a gente pede 2 assuntos, como é que você vai unir eles, tá? Porque o 2 pontos da tabela 1B permite unir assuntos. Mas o mais da tabela 1A também permite unir assuntos. O que vai distinguir um para o outro, pessoal? Vejam lá no conteúdo, né, no texto base da disciplina, e principalmente naqueles exemplos que eu trouxe nos slides, vejam que tem uma diferença sutil, mas ela existe, tá? Aqui com mais, eu vou juntar assuntos que são assuntos independentes. Então, a Rádia trouxe até o exemplo. Posso ter lá o direito, posso ter um livro que fala de direito e biblioteconomia, mas eles estão no mesmo nível. Não é o direito sendo superordenado à biblioteconomia ou o inverso. O livro trata dos 2 assuntos de forma igual, então eles ficam no mesmo nível. Nesses casos, quando os assuntos têm o mesmo peso, é mais. Eu vou unir os 2, um número de um assunto, um número de outro assunto, e somo. Literalmente, eu estou somando eles, tá? Agora, se é o exemplo que foi dado aqui, utilizou-se o 658 e utilizou-se o 004.
E veja que o que uniu os dois aqui não foi o mais, foi 2 pontos. Também é a união dos assuntos, só que aí muda. Porque aí é gestão e sistemas de informação tendo uma subordinação, tá? Então, se existe um assunto subordinado a outro, aí você tem que utilizar essa relação com 2 pontos, tá? Isso aqui é uma coisa que vai exigir muito de vocês na avaliação do assunto das obras. Porque tem obra que ela... Estou dando exemplo de 2 assuntos, tem obra que ela é múltipla, contempla 3, 4, 5 assuntos, né? Então, vocês vão ter até mais coisa ali para poder se atentar em relação a isso, né? Mas veja, princípio de tudo, são 2 assuntos que são solicitados? São. Você vai colocar o número de um assunto, vai colocar o número de outro assunto e vai unir os 2, tá? Atenção para isso. Agora, eu vou unir com o quê? Com mais ou com 2 pontos? Se são assuntos iguais no mesmo nível, né? Não está dizendo ali da subordinação, eu penso na união com mais. Se eu tenho, de fato, um assunto sendo maior que o outro, e isso está esclarecido ali, aí a subordinação, a união é com 2 pontos, né? É uma diferença pequena, né? Às vezes passa batido, isso cai muito em concurso, as provas costumam repetir muito, e geralmente a gente acaba errando, né? É engraçado. Mas, assim, peguem a matriz da coisa, né? Qual que é o ponto fundamental aí? É justamente esse quesito que a gente está comentando. Se há assuntos no mesmo nível, assuntos que a gente costuma chamar de coordenados, ou se há uma subordinação, né? Se um assunto tem o predomínio ali sobre o outro, né? Bruno trouxe um exemplo aqui, ó, ética no direito, né? Pessoal, a ética no direito. Ética no direito. Tem subordinação aqui? Um assunto está subordinado a outro? Um assunto está se sobrepondo ao outro? Ou são assuntos independentes? Ética no direito. Só a Ana que respondeu. Vocês estão tímidos? São independentes? Não, não. Aborda ela dentro do direito, né? Eu estou falando da ética no direito. Veja a subordinação aí. Nesse caso, então, tem subordinação? 2 pontos. Não sinal de mais, tá? Uma coisa que vai ajudar bastante a gente é, de fato, a classificação seguida ali da análise mesmo pontual desses assuntos, né? Porque há temas que são muito transversais, enfim. E um ponto também que acho que a gente não chegou a falar tão atentamente, né? Mencionei na aula inaugural, mas é sempre válido reforçar. Pessoal, a gente tinha um perfil do bibliotecário generalista, né? O bibliotecário que, enfim, também era cobrado em ter aí um conhecimento amplo, né? De vários assuntos, para dar conta aí de toda a realidade a ser organizada. E a gente acabou que foi perdendo isso durante um tempo, né? Mas a gente precisa recuperar, porque veja, o Bruno trouxe um assunto aqui, ética no direito. Será que a gente domina o assunto ética? Será que a gente estuda questões éticas de valores? Será que a gente estuda a classe 100 lá, que é a classe de filosofia, onde a gente provavelmente vai achar alguma coisa sobre ética? Né? Como é que está o nosso domínio de conhecimento dessa área? Porque a gente não consegue, pessoal, classificar também, se habilitar aí enquanto bons classificadores, margeando só nossa área. Então, essa questão do bibliotecário ter um pouco de curiosidade, estudar um pouco de cada assunto, é para isso também. Vocês vão classificar de tudo. Né? De repente, você vai trabalhar numa biblioteca especializada em direito. Você vai ter, talvez, até que se especializar em direito. De repente, você vai trabalhar com informação em saúde. Vai ter que conhecer muito da classe 600, né? Da classe de saúde. E aí, a gente precisa, de fato, ter esse cuidado de estudar, de ler, de ser curioso, de ir atrás aí dos diferentes assuntos, né? Porque é isso que nos dá uma condição, uma bagagem para a gente poder aprimorar realmente a nossa prática classificatória, né? A disciplina que vai complementar essa também, que é a de análise da informação, vai ajudar um pouco nesse entendimento, assim, do olhar que vocês devem ter sobre as obras, né?
o caráter analítico mesmo para ajudar vocês a serem aí catalogadores, classificadores, tá? Então, é uma disciplina que vem também para respaldo de vocês. Essas tabelas que unem assuntos, pessoal, é sempre importante dizer, não é porque tem só o símbolo, tá? Só tem o mais, ou só tem aqui os 2 pontos, ou só tem 2 pontos duplos, ou só tem barra, ou só tem colchete. Mas como assim? Isso aqui é auxiliar? É também. O que acontece é que lá na CDU, alguns auxiliares têm o sinal e o número. Inclusive, ela separa, né? A tabela separa. Mas essas sinalizações aqui, elas também são auxiliares, tá? Então, veja, se é direito e biblioteconomia, né? Eu tenho aqui tabela principal e tabela auxiliar? Tenho. O 34 é a tabela principal, né? É a classe de direito. O 02, a tabela principal, é a classe de biblioteconomia. E o mais é o quê? Tabela auxiliar 1, tá? Qual tabela? Tabela auxiliar 1. É até 1. Essa tabela auxiliar é a que permite que a gente faça a somatória de assuntos. Se for com mais, são assuntos o quê, pessoal? Coordenados, tá? Sem subordinação. Lá na tabela 1B tem outro que permite também unir assuntos, que são os 2 pontos. Mas aí vocês vão ver lá no conteúdo a diferença. É quando tem subordinação. E a gente ainda não falou tanto do sinal de barra, né? Como é que a gente faz uso desse sinal de barra aqui? Lá no conteúdo tem uns exemplos, mas deixa eu tentar olhar uma coisa aqui com vocês. Vasculhem a tabela, pessoal, para vocês irem se acostumando com essas composições. E aí eu falo não só a tabela propriamente dita, tá? Os números, as classes aqui, enfim, mas especificamente também as notas de uso, né? Porque como eu disse para vocês, à medida que vocês forem acessando aqui, que vocês forem abrindo, né? Entendendo realmente as divisões, as subdivisões, ela vai dando também as notas de uso, vai dando exemplos, ó, exemplos de combinação, né? Então aí você consegue olhar tanto aqui quanto nas notas de uso, né? Que lá na CDD também acontecia, mas aqui a gente tem um facilitador de estar em português, né? Então, veja, sei lá, estou classificando aqui, às vezes a gente tem alguns assuntos, deixa eu pegar essa classe 6 aqui. Pessoal, dá uma olhada aqui que a gente tem, ó. Talvez esse aqui seja uma boa. Tem muita divisão. Pessoal, se eu tenho que classificar um livro sobre vinhos, vinho, tá? Um livro sobre vinho. Tem aqui um número para isso, lá na classe 6, né? 663.2. Mas a gente tem alguns tipos, né? Aqui embaixo tem alguns até, ó. Vinhos brancos, rosados também, né? Espumantes. Veja que o vinho branco é o 663.221. O rosado, 0.222. O espumante, 0.223. Então, de repente, o meu livro, o livro que eu estou analisando, ele fala dos 3 tipos de vinho, né? Então, aí, você pode fazer isso aqui, ó. 663.2. Lá é 221, não é isso? Deixa eu voltar lá. 221, né? 663.221. E você usa o quê? Barra ponto 3. O que eu faço com isso aqui? Eu faço composição com tabela quando os assuntos são sequenciais. Dá para entender isso aqui, gente? Na prática, eu teria que indicar todos esses números aqui, para as tipologias de vinho. 663.221, .222 e .223. Para que eu não fique com esses números tão extensos, eu vou usar o primeiro, né? Que é o .221, e coloco aqui a barra e o final do último, que é o .223. Então, a barra eu uso sempre que forem números sequenciais, assuntos sequenciais. Aí eu posso utilizar. Então, veja que também é para compor assunto, né? Juntar assunto, com a diferença de que aqui precisa ser o número sequencial, tá? Se for
cada um em uma classe, aí a gente não pode utilizar, tá? Isso, Bruno. Então, no caso de ser todos aqueles tipos de vinho ali, eu não preciso ficar repetindo todo o número. Todos começam com a mesma coisa, com 663. Então, eu só vou fazer o quê? A repetição do final, tá? Ponho ali com a barra, que ela vai juntar essa chamada extensão consecutiva de assuntos, né? Pessoal, em termos gerais, assim, atentar para essa perspectiva das tabelas, né, das tabelas auxiliares, do princípio geral de classificação, que aqui com o CDU, vocês têm que ter o cuidado de tratar os assuntos, tá? Sendo assuntos simples ou assuntos compostos. Por quê? Porque o sistema permite que a gente faça essa composição, tá? Lá com o CDD, existe o assunto, você classifica, não existe, você tenta colocar na temática mais próxima. Sei lá, é um assunto, é um livro sobre psicologia clínica. Não tem psicologia clínica, tem psicologia. Então, é o mais próximo que eu possuo? Eu classifico. Agora, com o CDU, pessoal, é psicologia clínica. De repente, você não tem um assunto pronto, mas você tem a condição de fazer o assunto composto, né? Então, esse assunto composto, ele pode ser unido. Um assunto de uma classe com um assunto de outra classe, e você faz a composição, como a gente viu aqui, utilizando mais, utilizando barra, ou utilizando 2 pontos, tá? Essas são as principais formas de você fazer uso dessa tabela de junção, a tabela 1A e a tabela 1B, tá? Em termos das outras tabelas, o que a gente vai ter ali? Principalmente a condição de utilizar essa compreensão ali de assuntos correlatos, né, das tabelas auxiliares com os sinais. Então, assim, se é um auxiliar de tempo, o sinal de aspas vai junto. Se é um auxiliar de raça, parêntese e sinal de igual. Se é, enfim, auxiliar de lugar, é o sinalzinho de parêntese com um numeral diferente de 0. Então, assim, vasculhem essa estrutura do sistema CDU, vejam as notinhas, vejam ali os sinais que acompanham cada auxiliar e fechem aquele conteúdo do módulo 3, porque depois a fixação vai ficar mais interessante para a gente também adentrar o módulo 4, que é o módulo de composição de notações, tá? E aí a gente vai ter condição de avançar sobre isso. Aliás, até falando, antes da gente encerrar, né? Na semana que vem a gente tem a programação para nossa revisão final, tá? Para a aula de revisão final, para a próxima quarta, né? Pós-feriado ali, dia 22, também às 19 horas, tá? Essa vai ser a última aula nossa, gente, aula síncrona, antes da atividade avaliativa no dia 25, no sábado, tá? Então, procurem comparecer, que aí a gente tenta fazer, assim, tira dúvidas de bastante coisa, né? Preparatória aí para a avaliação de vocês no sábado, certo? Tem alguns de vocês que têm um conteúdo de CDD mais compreendido, né? De repente teve mais familiaridade, enfim, outros vão ter mais compreensão da CDU, mas é importante que a gente tente unificar esse olhar sobre os 2 tipos de sistemas de classificação para pensar o módulo final, que é o módulo de composição de notação, né? Que é justamente a composição desses números aqui para classificar os assuntos, né? Então, assim, em termos de avisos, né? A atividade de CDU, que encerra no fim de semana, né? Quem ainda não conseguiu ali finalizar e enviar, e também a nossa provinha, né? Que vai ser no fim de semana do dia 25, mas antecedendo ele, no dia 22, a nossa aula de revisão do conteúdo todo, tá? Perpassando aí as abordagens de todos os módulos. E a gente estava até alinhando também, já aproveitar para falar, a secretaria depois também vai enviar a vocês, a gente vai ter ali a construção de uma estruturação de uma sala, né? E aí a gente vai fazer essa abertura com vocês no dia 25, orientar direitinho sobre a atividade, para depois vocês seguirem na realização dela, tá? Mas vai ser uma atividade de ordem fechada ali, né? De questionário, para vocês poderem realizar no dia, tá? No dia 25. Mas procurem comparecer nessa nossa revisão no dia 22, certo? Pessoal, questões. Vamos lá. Boa noite, professora Viviane. Boa noite. Tudo bem? Eu entrei aqui só para me despedir. Os colegas já sabem, eu me desliguei da UFG, mas eu me matriculei no mesmo curso em Minas Gerais, que é um pouco mais perto. Eu moro no Rio de Janeiro.
E as duas Certo. idas para Goiânia foram muito longe, foram muito desgastantes. Infelizmente, porque eu gosto muito da instituição, achei muito bom estudar com vocês. E só estou aqui realmente para me despedir. Eu me desliguei só porque está muito caro para ir e está muito Uhum. longe. Então, Minas Gerais ficou um pouco mais perto. Eu tentei transferência para o Rio, mas o processo seletivo deles é outro, então, por enquanto, não consegui. E, assim, gostei muito da sua didática, da sua aula. Espero que a gente possa se ver um dia, né? Porque a gente não chegou a se conhecer pessoalmente. É verdade, é verdade. Você já fez, então, o processo seletivo lá, né? Eu fiz o processo seletivo e depois pedi desligamento da UFG. E agora eu não tenho mais nem acesso ao Moodle, nem ao e-mail. Então eu estou me comunicando com os professores direto por meu e-mail pessoal. Mas aqui eu quis aproveitar para falar, já que tem essa oportunidade. Ah, sim. Não, interessante essa questão que você trouxe, né? A gente tem, de fato, o quesito da logística, né? Mas, assim, é bom a gente manter, seguir mantendo contato, né? Conte com a gente aqui, independente de seguir, né? Geograficamente vinculada no município, né? Na cidade de lá. E seguimos em contato para outras coisas também, né, Viviane? Conforme você for Tá. avançando nas disciplinas lá, enfim, Sim, tá fique à ótimo. vontade Lá para eles estão dialogar. começando, então eu não vou dar continuidade no mesmo período. Eu vou só fazer uma matéria ou Ah, outra para não perder o vínculo. É, entendi. e aí eu vou ter um pouco de descanso, né? Uma matéria por semestre é bem mais leve, Uhum, porque eu faço uma interessante. pós-graduação também. Legal. Ficamos tristes por sua ida, mas, É, enfim, eu vai também, ficar eu mais, fiquei né? muito. É muito, Mas nós seguimos em. muito triste e desagradável ter que se desligar, mas Porque a é o gente que cria o a gente vínculo pode. aqui, né? A gente pode, é o que a gente pode fazer no momento, então. É É. só para me Mas despedir. Muito obrigada, professora Laís. obrigada por Até avisar uma próxima oportunidade. e até reforçando também, né? Você falou a gente se conhecer, enfim, pessoal, é até uma coisa que a gente fica nessa angústia, porque agora também o encontro da avaliação, do dia 25 ele será remoto, né? Mas não conheço vocês ainda pessoalmente, então, no momento que a gente possa ter esse momento do contato, né? Vamos aguardar aí. Se não pela ocasião das aulas, das avaliações, enfim, desses encontros vindo a ser presenciais, os eventos da área, enfim, vez por outra eu estou repassando algumas informações para vocês, né, de acontecimentos, eventos na área. Inclusive, nós teremos um evento aqui que vai acontecer em junho, né? Aí, para quem está mais próximo, né, geograficamente, consiga vir participar. Depois, eu até reforço com vocês também o envio. Tiverem condição de se inscrever, será válido, é uma possibilidade da gente se ver aqui pelo campus, né? E aqueles que a gente ainda não tiver essa condição, vamos aguardar as nossas aulas de forma síncrona, para a gente ter essa troca, né? Bom, pessoal, de agora até a próxima semana, então, a gente fica, tá, à disposição de vocês aí. Acho que em alguns casos vão surgir questionamentos, né, alguns quesitos aí que vocês vão pensar à medida que forem executando o exercício de CDU, tá? E aí não deixem de falar com a gente, não hesitem em procurar, comuniquem com as tutoras, com a monitora, com a professora. A gente tenta instruir ali e dar exemplos, né? Trazer alguma coisa que possa dar suporte também a esse complemento do conteúdo, né? E já nos preparando também para a transição do módulo 3 para o módulo 4, para a gente poder fechar isso e nos organizar para a próxima aula de revisão na quarta que vem, tá? Mas, independente, antes disso, estamos lá pelo Moodle para esclarecendo qualquer situação, né? Acho que é isso, né? Falamos dos principais exemplos, enfim. E seguimos em contato, então, até a próxima semana, tá? Não tardem aí em comunicar, não, havendo dificuldade com a realização dos exercícios. Agradecer aqui ao Antônio pelo nosso suporte, a Rádia também que conseguiu acompanhar, né, nos trazer aí essa revisão sobre as tabelas, e a vocês que conseguiram acompanhar de forma síncrona, né? Foi um momento aí de muitas temáticas que a gente conseguiu abordar, né, dentro do nosso tempo. Obrigada a vocês e até a próxima.